Romanos capítulo 11, verso 11, diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em seu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Amém? Irmãos, nós lemos em Mateus a relação dos nomes dos 12 discípulos que Cristo pessoalmente chamou-os e escolheu. Então Jesus chamou os 12, a começar por Pedro, quando Pedro se encontrava pescando com seu irmão, e Cristo olha para aqueles dois e diz: olha, se vocês me seguirem, os farei pescadores de homens e não pescadores de peixe. E aí a gente passeando na palavra do Senhor, quando eu chego em Romanos, e percebo, irmãos, esta passagem que fala da videira verdadeira, da oliveira verdadeira. Isso me chama muita atenção em alguns pontos. Primeiro, eu pergunto aos irmãos e os irmãos vão me responder. Amém? Amém? Glória. Os discípulos perceberam Deus curar alguém, sim ou não? Os discípulos que andavam com Jesus, viram Jesus curar alguém, sim ou não? Os discípulos que caminhavam com Jesus, viu Jesus então fazer milagres, sim ou não? Os discípulos que caminhavam com Jesus, viu Jesus curar Lázaro que estava morto, sim ou não? Glória. Então repitam assim comigo: os discípulos andavam com Jesus e percebia os milagres que Jesus fazia. Amém? Glória a Jesus. E por não poucas vezes, irmãos, nós percebemos na palavra do Senhor os ensinamentos que Cristo trazia para as multidões, das mais diversas formas. E além de trazer esses ensinamentos às multidões, às vezes, irmão Roberto,
Cristo tinha o cuidado de se separar com os seus 12 discípulos e pregar apenas para eles, ensinar apenas a eles. Então, repita assim comigo: Jesus dava aula particular para os seus discípulos. Glória. Então, nós já percebemos aqui duas situações, irmãos. A primeira situação é que os discípulos de Cristo viu quando Cristo curou o cego. Os discípulos de Cristo viu quando aquela mulher hemorrágica encosta em Jesus e Jesus para no meio daquela multidão toda e fala: alguém me tocou. E um de seus discípulos olha para Cristo e fala: Jesus, o senhor está de brincadeira, companheiro? Uma multidão dessa aqui, de quase 5.000 pessoas, empurrando o senhor para lá e para cá, e o senhor fala para mim e pergunta: quem é que te tocou? O senhor está de brincadeira? Mas Jesus pega e fala o seguinte, Leonardo. Jesus fala assim: olha, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, ao ponto daquela mulher se levantar e declarar da seguinte forma: foi eu, Cristo, que toquei no Senhor, porque eu era enferma há tanto tempo, mas eu percebi que é o momento de tocar no manto do Senhor, eu fui curada. Os discípulos viram isso, sim ou não? Amém. Quando Jesus sobe no monte e faz aquela pregação para aquela quantidade enorme de pessoas, e ao final da tarde, já quase anoitecendo, Jesus olha a irmã Tide para aquela multidão, e os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, já está escurecendo, a cidade lá embaixo é pequititinha, eu acredito que não vai ter hotel para todo mundo não, então despede o povo. E ao despedir o povo, irmãos, antes de despedir, Jesus fala para os discípulos assim: olha, mas vocês vão despedir o povo com fome? Você não pode dar comida ou deixar o povo ir embora com fome, tem que dar comida para o povo. Os discípulos olham para Jesus e falam o seguinte, irmãos: aonde é que nós vamos encontrar comida para esse povo todo? Aonde, Ézio? Aonde nós vamos encontrar comida para esse povo? E Jesus fala assim: dá uma volta aí e faz um apanhado para ver o que acha no meio desse povo. Sabe o que acontece, irmãos? Quando traz para Jesus aquele pouquinho de peixe, aquele pouquinho de pão, ele multiplica aquilo e dá comida para todo o povo. E aí eu pergunto para os irmãos: os discípulos viram isso, sim ou não? Meu Jesus, os irmãos não jantaram igual eu, mas tenha um pouquinho de fé. Os discípulos viram isso, sim ou não? Sim. Glória. Então os discípulos viram Jesus pregar, os discípulos também viram Jesus realizar milagres, mas no dia da crucificação de Jesus, você já não percebia os discípulos ali. No dia da crucificação de Jesus, muitos deles estavam escondidos atrás da multidão. Escondidos, irmãos, atrás da multidão. Quando viram a chibata comer, eles falaram: meu Deus, e agora? Se eu manifesto aqui também, eu caio na chibata, irmão. Os discípulos caminhavam com Jesus, sim ou não? Sim. Os discípulos foram ensinados por Jesus, sim ou não? Sim. Agora olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: caminhar com Jesus é bom, mas não é o suficiente. Diga para ele.
Diga, vim à terça-feira escutar o pastor pregar, ou o Marquinhos pregar, ou qualquer outro obreiro pregar. É bom, mas não é suficiente. Porque, irmãos, aqueles discípulos, eles não foram ensinados pelo irmão Roberto, que é um ótimo pregador, a quem carinhosamente eu chamo pregador das multidões. Eles não foram ensinados pelo Delcides, que é um profundo conhecedor da palavra de Deus, estudioso. Eles não foram ensinados pelo Iésio, que tem uma enciclopédia bíblica na casa dele. Não. Eles não foram ensinados pelo irmão Edson, que tem várias leituras da palavra do Senhor. Também não. Eles não foram ensinados pelo Queiroz, que organizou para nós no campo de Vila Nova, já há vários anos, um esquema da leitura bíblica. Também não. Eles foram ensinados e escutaram da boca de Deus o que tinha e o que não podia fazer. Mas nem sendo ensinados, Dinei, pela boca de Jesus, foi o suficiente. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma diferença enorme em escutar a palavra de Deus, irmão Natanael. Tem uma diferença enorme em andar com o próprio Cristo como eles andaram. E serem enxertados na videira verdadeira. Sabe por que Pedro negou, irmãos? Porque Pedro andava com Jesus. Pedro escutava Jesus. Mas Pedro não estava enxertado em Jesus. E Jesus não estava enxertado nele, irmãos. E qual a diferença disso? A diferença, irmãos, você conhece pelos frutos. E aí é pesado, companheiro. Pelos frutos. Pelos frutos, irmão Marquinhos. É. E isso, irmãos, me bateu na alma. Irmã Maria Moraes. Porque diz a palavra do Senhor que a boa videira dão bons. A boa videira não dá mau fruto. Nós temos um companheiro aqui, o meu irmão Edson, pequititinho, e ele gosta muito de hortaliça, gosta de plantas, faz muitas plantações. É isso, irmão Edson? E, irmãos, tem algumas plantas enxertadas. Laranja, você pega uma laranja mais azeda, põe com uma mais doce, sai uma mais ou menos. Não sei muito bem como é que é esse negócio, não, mas eu sei que sai. E o certo, irmãos, é que tem muitas frutas ruins, que para melhorarem o seu sabor, tem que ser insertadas em outras, seja por laboratório, ou seja de forma empírica lá no campo. De outra forma, a mexerica que é azeda, planta a sementinha da mexerica azeda, quando aquilo florescer e der fruto, a mexerica que sair daquela árvore vai ser azeda, diga. Muito bem. Glória a Jesus. E se a laranja é doce, irmãos, e você tira a laranja, aquela sementinha daquela laranja, planta aquela laranja, rega a laranja, o pé de laranja cresce, floresce, quando dá fruto, se a sementinha da laranja era de laranja doce, quando a laranja nascer, será uma laranja. Glória a Jesus. Agora diga para esse irmão que está do seu lado. Você era uma sementinha. Diga para ele, ou para ela. Você era uma sementinha. Já cresceu.
Está dando fruto. O fruto é azedo ou é doce? É terça-feira, irmãos. O fruto é bom ou é mau? E aí já não é o irmão Marquinhos que responde para a irmã Tide, não. É a irmã Tide que responde para ela e o Marquinhos que responde para ele. Qual é o fruto que eu e você tem dado? Qual é? Agora diz a palavra do Senhor, irmãos, não sou eu que digo, mas é a palavra do Senhor que diz que outrora éramos jabuzeiro brabo. Jabuzeiro brabo, irmãos. E só começamos a dar fruto bom no dia que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Aí o nosso fruto começou a ser um fruto de qualidade. Mas quando nós percebemos, irmãos, aquele povo encrenqueiro, difícil, mas não dá um sorriso para nada, irmãos. Sangue de Jesus. Só vê pecado na frente. Esse fruto é bom ou é ruim, irmão? Que tipo de fruto é esse? E aqui eu não estou falando de personalidade, não. Porque personalidade cada um tem a sua. E Deus não mexe na personalidade. Deus transforma o caráter, mas a personalidade permanece. Ele respeita a sua personalidade. Então tem o Marquinhos que é mais brincalhão, tem o Manelzinho que é muito sério, tem o Beto também que é outro brincalhão, o Iésio mais contido, o pastor dá um sorriso mais para dentro, o Dinei já aquela gargalhada que todo mundo conhece, né? Tem a Yolanda que gosta de cozinhar, o Anderson que gosta de comer. Não é isso. Personalidade. Então, irmãos, nós observando na palavra do Senhor, nós percebemos que ainda há na igreja muitos irmãos que estão necessitando de serem enxertados uma vez mais em Cristo Jesus. Porque os seus frutos, irmãos, não são agradáveis. Não são agradáveis. E como dito há pouco, ninguém melhor do que eu e você para sabermos quais os frutos que a nossa árvore está dando. E o que mais me chama a atenção nisso, irmãos, é que dos 12 discípulos que Jesus escolheu a dedo, irmã Rita, alguns deles, você não escuta mencionar o nome na Via Crúcia. Escuta não. E para ir à forra, meu companheiro Pedro, que na noite que antecede diz, eu te amo e jamais te negarei. Jesus olha para o companheiro e fala assim, olha, chefe, essa noite tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Irmão Marcos, o que o irmão quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu querido, que você vem para a igreja na terça, na quinta e no domingo, e na escola dominical, assim como eu. Mas na hora que nós somos apertados na parede, irmãos, sai aquele crente do reteté, sai o crente do glória a Deus e aleluia, sai o crente que ministra a palavra do Senhor, sai o crente que foi empossado aqui no domingo, e entra quem? O jabuzeiro brabo, irmão. O jabuzeiro brabo, companheiro Deucides.
Na hora que você é confrontado, você já não dá conta mais de glorificar e não lembra mais da palavra que você pregou, companheiro. Saracandarai, derimicandarébia. É terça-feira. Daí eu falo para os distintos companheiros e companheiras que aqui se encontram esta noite. Diz a palavra do Senhor em Romanos, aonde lemos. Diz Deus, que ainda que esses que eram enraigados na videira, ligados na videira, esses ramos que eram naturais, e aí ele falava do seu povo Israel, ainda esses que por um pedaço de tempo passaram a ser incrédulos, se eles se converterem a mim, eu vou enxertar novamente, e eles farão parte dessa videira, e a árvore que estava seca passará a frutificar para a glória de Jesus. E eu dizia numa reunião com o chefe, acredito que no final do ano, no início desse ano, falei, companheiro, uma das coisas mais difíceis ou mais difíceis que eu percebo não é pregar. Pregar para quem tem um pouquinho de oratória e um pititiquinho assim de conhecimento vai embora a noite toda. O detalhe, irmãos, é quando forem confrontados com a palavra que prega, dá conta de segurar o rojão e dar o testemunho que precisa dar. Jairzinho. Esse é que é o difícil. E eu acredito muito, irmãos, que na nossa igreja nós estamos cheios de crentes que estão ligados nessa videira. Ligados nessa videira. A nossa igreja tem muitos crentes que estão dando bons frutos. Frutos maravilhosos, gostosos, deliciosos, apreciosos. Mas não precisa ser profeta para perceber que na nossa igreja ainda tem crentes precisando ser ligados nessa videira. Quem sabe eu e você. Quem sabe na hora que somos confrontados, nós deixamos de ser o crente ligado na videira e passamos a ser o crente do jabuzeiro brabo. E o interessante, irmãos, de tudo isso é que é só na provação. Na bonança não. É só na provação para Deus testar o cabra ou a companheirinha, se ela está na graça ou não, irmãos. E na hora que você passa na provação e viu que você pisou em falso, você olha e fala, Jesus, me perdoa, tem misericórdia. E o irmão Roberto, há pouco disse, você veio aqui pedir uma resposta de Deus, que está na dificuldade, mas Deus vai falar contigo. Deus já está falando com você, meu irmão. Eu quero dizer para você que nem toda palavra de bênção é aquele xarope doce. Às vezes é o xarope amargo que vai curar a úlcera e vai mudar a história da sua vida. Até mesmo porque você vem pelejando ano e ano e sai campanha, entra campanha, sai campanha, entra campanha, e os frutos não chegam, porque você ainda está como um jabuzeiro brabo. Mas na hora que você se anexar a Jesus, você vai perceber que os frutos do céu vai florescer na sua vida, e você será reconhecido como homem e mulher de Deus. Aleluia. Aleluia. Por fim, eu digo aos irmãos, e buscando de Deus essa palavra, falava, Jesus, e esse enxerto, nos dias de hoje, meu Pai, como se dá? E esse enxerto, foi, meu filho, é diferente.
esse enxerto é diferente. E como? Foi nos tempos normais, numa situação normal, vem aqui o jardineiro para fazer o enxerto de uma árvore na outra. Mas aí é diferente comigo. Eu estou à porta batendo. É você que tem que abrir a porta. Você que vem a mim. E de maneira nenhuma eu te lançarei fora, Marquinhos. Mas você vem em mim. Lá na horta comum, o dono da horta que sai, pega uma árvore e coloca na outra. Mas você, eu já te dei condições de você vir a mim. Vem a mim. Serás ligado em mim e eu ligado em você. E você será um comigo como eu sou com o Pai. Diz o Senhor dos Exércitos. Candarai, derimi, candarébia. Eu gostaria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. Aleluia. Glória. Irmãos, andar com Jesus. Repita comigo, andar com Jesus. É bom, mas não é suficiente. Diga, estar na igreja, escutando os cultos. Diga, participando dos cultos, aprendendo a palavra. É bom, mas não é suficiente. Diga, o suficiente é estar em Deus e Deus em mim. Os irmãos creem nessa palavra, irmãos? Os irmãos creem nessa palavra, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Irmãos, nós temos várias pessoas aqui com vários tipos de sonhos, com vários tipos de projetos, com vários tipos de planos. E nesta noite, Deus nos traz uma palavra revelada para aqueles que estão presentes e para aqueles que estão nos vendo através da internet. Deus traz para você hoje uma palavra simples. Quer ver o seu fruto florescer? Esteja enxertado em mim. Diz o Senhor. Para de escutar a minha palavra simplesmente. Para de dizer simplesmente que anda comigo. Para de simplesmente falar que é crente. Mas esteja enxertado em mim. E eu estarei enxertado em você. E você verá a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero orar. Eu quero orar para aqueles irmãos que precisam, uma vez mais, serem enxertados em Deus. Irmão Marquinhos, E isso é só para quem tem fé. E isso é só para quem almeja. E sente a necessidade de se ligar em Deus. Cada vez mais. Sente a necessidade de estar prontinho com Jesus. Aqueles irmãos que necessitam ver a glória de Deus ser realizada na sua vida. Eu quero pedir para que você coloque agora a mão no seu coração, no nome de Jesus. E eu vou te dar 1 minuto para você orar. É você e Deus. Você e Deus. Você é o templo que o Senhor deseja habitar 24 horas. Não só na hora que você está bem. Nós não podemos ser crentes só no momento bom. Nós temos que estar ligados no tempo da aprovação também. Pois é no tempo da aprovação que Jesus vai te apurar e te preparar para receber a tua bênção e a tua vitória. E o inimigo tem dito que não tem mais jeito, que não vai mais adiantar, irmãos. Eu tenho visto Deus abrir porta nesse lugar, através das orações que aqui são feitas.
E a gente percebe a ligação de Deus com as pessoas que têm recebido. Irmão Marcos, então o senhor quer dizer que eu não recebi porque eu não estou ligado em Deus? Não é isso que eu estou te dizendo, mas eu te digo que estar ligado em Deus é impossível não dar fruto, porque a videira verdadeira dá fruto. O sangue de Jesus faz germinar o fruto. O sangue de Jesus é o adubo que o crente precisa para estar ligado no céu, e o céu está ligado nele, e ele cantar o hino da vitória. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.